Vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Queria agradecer muito a todos aqui pela oportunidade de poder falar a vocês, né, de poder estar ministrando essa reunião aqui. Meu nome é Wallace, sou muito grato aqui. A Maria Rosa chegou agora, né? Boa noite, Maria Rosa. Enfim, né, nós temos aqui 15 pessoas na audiência, mais dois aqui na oratória, né, quem está falando, né, no caso. Temos um total de 17 pessoas aqui, né? Então, temos um grupo bom aí para a gente começar já uma revisão, leitura, debate, o que vocês acharem melhor, né? Lembrando que na última reunião em que a gente se tratou do assunto, a gente deu praticamente a introdução do livro, né? A gente falou sobre o prefácio e o prólogo. Me corrija se eu falar alguma coisa. Até pedir para o Evandro, né? Se eu falar alguma groselha aqui, por favor, Evandro, me corrija de imediato, por favor. Se puder fazer isso, eu agradeço muito. Ou faltar com informação, né? Se você quiser adicionar informação, só me interromper e já incluir alguma coisa. Porque, como a gente sabe, né? A gente não sabe de tudo, né? Eu não sei de tudo, ninguém aqui sabe de tudo. Então, conhecimento conjunto do nosso grupo aqui faz o conhecimento geral da obra, né? Chegou mais uma pessoa, Luiz Fernando, boa noite. E vamos lá, pessoal, vamos começar a reunião. É, Estamos agora começando a leitura, né? Começando definitivamente, né, com o primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Estamos no nosso segundo encontro do livro 1, parte 1, né? Porque o livro é dividido em duas partes, ou em dois livros, como vocês quiserem chamar melhor. E vamos agora começar com os dois primeiros capítulos, né? Uma festa muito esperada, que faz alusão a uma coisa que, se alguém quiser adicionar aí nos comentários, no chat, ou quando falar depois, pode adicionar. E A Sombra do Passado, né? Deixa eu só dar uma olhadinha lá no chat, ver se tem alguma coisa de alguém falando antes de começar. O texto não tem ninguém falando, então vamos dar seguimento. Então, pessoal, antes de eu começar a falar sobre os capítulos, né? Antes de começar a falar da história em si, é bom a gente ter uma noção, basicamente, onde estamos, de quem estamos falando, quais são os povos que estamos falando, né? Ter um pequeno background, assim, um pouco mais desenvolvido em torno disso, né? Então vamos falar um pouco sobre os hobbits, que são as pessoas mais importantes agora no nosso texto, né? A origem dos hobbits, né, basicamente. Os hobbits, eles vieram da região aqui, né? Basicamente, a origem dos hobbits era um pouco confusa, né? Porque Tolkien não diz especificamente de onde os hobbits vieram. Eles já poderiam estar em umas regiões aqui, como em Dunland, aqui embaixo, ou poderiam ter vindo lá de Beleriand, que tem muita gente que fala que provavelmente eles eram do antigo povo de Haleth, né? Que vivia lá na floresta de Brethil, em Beleriand. E também tem essa versão aqui, que é o que tem no livro, que diz que eles vieram aqui dessa região dos vales do rio Anduin, né? Da região dos Campos de Elísio, etc. Basicamente, eles são parentes dos homens em certa ocasião e viviam no leste da Terra. Vamos continuar aqui o assunto. Eles viveram no leste da Terra-média, né? E eles Wallace, eram. Wallace, nos últimos 30 segundos faltou sua voz aqui, seu som. Faltou meu áudio? Peraí, Tentou, deixa eu. tentou em algum comentário, mais ou menos 5 segundos, aí você... Ah, tá, sem problema. Vamos lá. Eles viviam nessa região aqui do Vale do Anduin, né? E conforme a sombra se cresceu no leste, né? Cresceu aqui na região da Floresta das Trevas, eles acabaram por irem migrando, né? Dessa região aqui dos Vales do Anduin até onde era a região de Eriador, mais precisamente aqui perto da região do Condado, né? Onde é o Condado atualmente. É,
Então, os hobbits eram divididos principalmente em três estirpes, né? Três tipos de hobbits, que eram os pés peludos, os grados e os cascalvos. Aqui eu pontuei sobre a diferença entre os três, colocando aqui, que os pés peludos eram morenos em pele, né? De pele, eram um pouco mais baixos e não tinham barbas, né? E eram ligeiros, né? Pelo tamanho deles, eles eram mais ligeiros em si, eles eram mais furtivos. Os grados, eles eram um pouco mais largos, né? Como vocês conseguem ver lá na ilustração, eles são um pouquinho mais parrudos. Eles eram pesados por isso, né? E moravam nas margens de rios e lagos, né? Eles gostavam mais ou menos de viver nessa região. Até, basicamente, um dos povos que vieram dessa região do Anduin eram parentes dos grados, né? E utilizavam botas, né? Até interessante esse caso que eles utilizavam botas, é até interessante isso, né? E os cascalvos ou cascalvas, né? Que eles eram mais claros em pele, eles eram mais altos em relação aos outros hobbits e gostavam de árvores e bosques, né? Aqui, basicamente nessa parte. Sobre o condado, né? Vamos agora falar onde os hobbits moravam, né? Onde era o condado e o que tinha no condado, quais eram os limites dele, o tamanho do condado em si, né? Vamos passar aqui. Então, aqui temos um mapa do condado mostrando as 4 quartas, né, que o condado tem, que são 4 regiões que dividem o condado. Basicamente, o condado começava aqui, de onde vinha o rio Brandeville, né, aqui da ponte do rio Brandeville, até a Colina das Torres, né, as Colinas Brancas que ficavam a oeste. O condado tinha, de leste a oeste, né, em questão de dimensões, ele tinha em torno de 40 léguas, o que dá em torno de 192 quilômetros de distância, né? E de norte a sul ele tinha 50 léguas, que dá em torno de 240 quilômetros. Então você vê que é uma região, não é uma região pequena, né? Como gosta de mostrar as histórias. É uma região relativamente grande, né? Olhando nesse sentido, né? É bem grande. Vamos agora falar um pouquinho sobre essas regiões, né? Um pouco mais precisamente sobre cada região que tinha na Terra-média. Começando, obviamente, da direita para a esquerda, vamos começar pela Quarta Leste. A Quarta Leste era característica, né, pela região que passava o rio Brandeville e que tinha como limite, né, o próprio rio, e também tinha a Ponte do Brandeville, que era basicamente uma outra história que eu queria contar, que no ano de 1601 da Terceira Era foi o ano de fundação do condado. E um dos motivos e uma das condições que o antigo rei do norte, né, que até onde eu me lembro é o rei Argeled II, permitiu que eles ficassem nessa região foi contanto que eles fizessem manutenção nessa ponte, né? Então, essa ponte do Rio Brandeville é importante por esse sentido, né? Eles puderam viver aqui nessa região aqui durante esse tempo. Aqui nós temos algumas casas algumas vilas, né? Nesse sentido, principalmente uma das grandes aqui fica na Terra dos Bugs, que não é dentro do condado. É até interessante isso, porque como o Rio Brandeville ele é o limite do condado, a Terra dos Bugs ficava e- do lado leste do Rio Brandeville, ou seja, já é um pouco para fora do condado, mas eles consideravam mesmo assim, só que era fora do condado, isso aí é indiscutível, né? E ficava aqui Brandeburgo, né? Brandeburgo, é isso mesmo, Burqueburgo ficava nessa região, lá dos Bucks, né, no caso, e tinha como limite a Floresta Velha, né, que tinha aqui a Grande Cerca, aquela coisa toda. Se a gente for descer aqui, foi em sentido leste, né? Iremos chegar na vila de Bree, né? Bem conhecida pela nossa estalagem, a estalagem que todos aqui conhecem, que é a estalagem do pônei empinado ou pônei saltitante. Vocês decidem aí a melhor tradução, né? Saltitante. Saltitante é melhor, né? Mas o empinado é o que tá aqui, né? Mas o saltitante fica muito melhor. Saindo um pouco aqui da Quarta Leste, né, que é uma região, tô passando bem por cima, né, para não falar que características geográficas. Temos a Quarta Sul, bem famosa, né, pelos fumos, e uma região estritamente rural, né. Aqui tinham vinhedos, tinham fazendas que produziam principalmente as ervas de fumo, como o velho tu, ou as folhas do vale comprido, né. Aqui temos aqui um barril, né, dizendo basicamente essas ervas de fumo que existiam nessa região. E seguindo da quarta sul, vamos agora para a quarta. Vou pular para a quarta norte, porque a quarta norte não tem muita coisa assim que eu me lembre
que tenha grande importância, salvo um relato ali que Sam fala de parecendo algo como trolls andando por essa região ali no momento que a gente está no momento dessa história, que existia algum tipo de criatura que vinha nessa região aqui, uma criatura grande que andava com passos de 6 metros, alguma coisa assim. Mas era uma região, até, pelo menos para mim, pelo meu conhecimento, não tinha muita gente, muita coisa naquela região em si. E vamos agora para o lugar mais importante, onde vai se passar literalmente nossa história, que é a Quarta Oeste, né? A Quarta Oeste era uma das regiões mais povoadas, assim, mais populosas do condado, porque ela era dividida em. Ela tinha várias vilas, né, importantes, como por exemplo a Vila dos Hobbits, a Vila de Beirágua, que ficava aqui, margeando o Lago Beirágua. Também tinha Toca Miúda, que ficava um pouco mais para o lado oeste, né, sentido oeste. E também tinha a Vila de Grancava, né, que ficava também para aquela região nas Colinas Brancas, né. E além de Tuqueburgo, né, que ficava aqui. Então vocês já podem ver que é uma região bastante vila, né, no geral. E era aqui também em Grancava, né, que ficava a prefeitura do condado, né, onde o prefeito do condado, que era eleito a cada 7 anos, ele morava. E também o Tain também ficava aqui também em Tuqueburgo, porque era hereditário da família Tuque, né, pode-se dizer assim. Vamos continuar aqui. E se você for sentido seguindo a grande estrada do leste, né? E no sentido oeste, né? Você encontra até as Colinas Brancas, né? São torres que foram construídas pelos Noldor, pelos elfos, em tempos antigos, né? E basicamente ficavam na ponta da Baía de Lum, né? No Golfo de Lum. Basicamente, nós temos aqui uma visão geral do que é o condado, né? Mas vamos focar especificamente na nossa região, né? Essa região aqui que é essa que eu estou pontuando aqui com o laser, a região das vilas, tanto da Vila dos Hobbits quanto a Vila de Beirágua. Vamos dar um zoom aqui, só para a gente focar, basicamente, né? Então, a Vila dos Hobbits e a Vila de Beirágua, diferente dos filmes, né, que faz entender que as duas vilas parecem a mesma coisa, só que não eram, eram duas vilas separadas, né? Tanto Beirágua como a Vila dos Hobbits. E elas ficavam, a Vila de Beirágua ficava um pouco mais a oeste, né, um pouco mais a sul, e a leste, né, a leste e sul, e era margeada pelo Lago de Beirágua. E tinha a Vila dos Hobbits, onde tinha Bolsão, onde tinha colina, e viviam os hobbits da nossa história aqui, né? Viviam também os hobbits de Beirágua que vinham e iam e vinham nessa região. E também tinha um grande água, né? O grande rio, né? Que desaguava lá no rio Brandeville. Ele é um afluente do rio Brandeville. Então é bem interessante essa parte, né? E também tem Bolsão, que é para onde nós vamos agora. Então, já dando um panorama aqui geral, né, do condado, basicamente eu falei de onde estamos, quem são os hobbits, o que que é a Vila do Condado, o que que são as quartas e etc. Então, podemos fechar essa parte aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguém falando alguma coisa. Voltou, saltitante e tal. Deixa eu ver. Alguém pediu a fala, mas eu não lembro quem foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lembrando que quem pedir a fala, pessoal, no máximo 2 minutos, por favor. Exatamente. A Carol aqui Você, falou. você Oi? libera, viu? Você pode liberar no momento que você quiser. Não, sem problema, obrigado. Então, aqui nós temos a Carol falando, saltitante, o pônei saltitante é bem melhor, o Michael também falou a mesma coisa, e a Valéria concluiu 7 jardas, né, que foi o que ele consegue percorrer. E o Cadu pediu fala. Cadê o Cadu? 2 minutos, Cadu, Peraí, deixa eu só colocar aqui. Como é que faz isso, cara? Eu sou meio noob aqui nessa questão. Peraí, deixa. Eu vou permitir aqui. Eu clico em cima dele? Não, é porque somente eu e a Juliane tem essa permissão. Eu vou liberar aqui pra você. Eu vou liberar aqui pra ele falar também, enquanto eu mexo aqui na configuração. Enfim, enquanto ele tá vendo ali, já dá boa noite aqui pro pessoal que chegou. Tem uma galera no menino do céu agora. A Laís, né? Boa noite, Laís. Boa noite também a Thalita. Boa noite, Thalita. Ó, Cadu aqui. Pode falar, Cadu. Eu acho interessante também você ter falado do Lavador Condado, porque é muito bom que os diálogos dos hobbits, já no capítulo seguinte, né, quando começar, eles simplesmente estão falando
o que está acontecendo, tipo, nas regiões perto. Tipo, a região perto da Flecha Velha. Eu queria também ressaltar a Quarta Oeste, que é uma região muito importante também, porque ela é perto de um local chamado Portos Cinzentos. Sim, exatamente. Pra quem tá ligado aí, sabe onde fica o Portos Cinzentos e que reino o Portos Cinzentos faz parte, né? De que reino? Exatamente, o reino de Lindon, né? Reino de Lindon, dos elfos, e basicamente que tinha ali os três portos que ficavam naquela região, né? Então é uma região muito importante na Terra-média, né? Para os elfos, né? E para os homens também, de certo modo, né? Eu liberei a configuração. Pode falar, Wallace. Eu só quero dizer que liberei a configuração para você. Você pode liberar também a próxima que você quer falar. Rapaz. Deixa eu ver se eu tirar daqui eu consigo fazer alguma coisa. A pessoa que quer falar é a Valéria. Eu vou aceitar aqui para ela falar. Você já pode. Porque eu realmente, olhando aqui pela tela, aqui, você tá até vendo que parece que não aparece a opção de eu trazê-la pro palco. Não sei se eu arrastando aqui. Não sei. Se eu clicar aqui, não tem nenhuma função nesse sentido, Eu já cara. liberei a permissão para a Valéria falar. O vídeo foi enviado. Certo. Ah, o Carlos Eduardo tá falando aí sobre Beleren também para de referência. Quem leu o Silmarillion com a gente vai saber. É que Beleriand é. Beleriand não, que Lindon é o último resquício, né, que sobrou do grande continente de Beleriand, né, basicamente, né? É, o que sobrou ali da região de Ossiriand, etc. Valéria subiu? Vamos lá, Valéria, pode falar? Boa noite, amigos. É só sobre as torres brancas, que no Silmarillion eu vi a questão que tinha dessas torres, mas ninguém soube me informar se as mesmas torres que aparecem lá são essas aí, próximo do condado. Torres próxima do condado, no Silmarillion que fala sobre isso? É, não, no Silmarillion tem as torres, aí eu fiquei sem saber se é as mesmas torres que tem aí próximo do condado, as Não, torres brancas. as torres brancas são essas, são as torres que ficavam depois das Colinas Brancas, né? E tinham essas três torres que foram feitas pelos Númenóreanos, não, pelos Noldor, pelos elfos, né, no geral. Era, não? Não eram essas três torres que ficavam a leste? Ficavam a oeste? Eu acho que ela tá. Que realmente tem alguns nomes parecidos de alguns lugares, regiões, objetos, que também tinha na Terceira Era. A Minas Tirith também tem sobre isso na Primeira Era, então também tem sobre isso na Terceira Era também. Então, assim, Ah, tá, ela tá falando sobre a Primeira Era, no caso. Não, eu acho que foi isso aí. Ô, É Valéria, porque fala novamente, por favor. ela falou sobre torres no condado, eu acho, alguma coisa do tipo assim. Se for torre no condado, as únicas que eu conheço, pelo menos na meu conhecimento. Gente, espera aí só um minuto. No Silmarillion fala de umas torres. Eu não lembro bem a região, nem lembro muito bem os nomes. Mas aí eu perguntei o pessoal aqui na reunião se eram essas mesmas torres brancas que ficavam próximas aos Portos Cinzentos, entendeu? Não. Cara, realmente, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô tentando encontrar a carência aí. Tá Tá bem. confuso. Tipo assim, que ela falou sobre condado. Condado, Não é essa Goldrin também, não. Não é essa Goldrin também, não. Cara, Valéria, não, Laís disse que lembra da pergunta, parece. Fala aí alguém nos comentários pra gente ver. É interessante isso aí. Até o pessoal descobrir. Do que ela, estamos falando mesmo, né? a Laís sabe mais ou menos qual o cerne da pergunta. Bem-vinda, Nayana, bem-vinda. Ficou bem confuso isso daí mesmo. Bem-vinda, Nayana. Parece que a Laís está falando alguma coisa. Ah, parece que a Laís não está respondendo. Laís, você sabe sobre essa questão das torres? Qual torre que ela está falando? Deixa eu aguardar aqui o que a Laís vai falar. Eu vou convidar aqui a Laís pra falar aqui. Laís, aceite aí. Esteja no palco, é isso aí, melhor, mais fácil, bem mais prático. Não são as torres brancas.
Pode falar, Laís. Eu já lancei o convite. Aí. Vamos lá. Laís, pode falar? Pronto. Boa noite, minha gente. Eu já tinha lembrado que ela tinha perguntado isso. Eu até respondi a ela na época, mas já se foi no chat ela não escutou. Mas não era, Valéria, era de uma região de Belém, que eu não lembro, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que tu perguntou. Que tu perguntou também até se as Minas Tirith eram as mesmas né, do Aragorn e tal, e não era. Mas aí eu lembro que tu falou dessas torres. Mas aí eu posso procurar no Silmarillion também te responder, mas não era, viu? Eu só não lembro o nome exatamente, mas eu lembro que eu respondi que não era, viu? Mas só pontuando aqui, Laís, as torres brancas que pelo menos ela citou do condado são essas três, né? Se for do condado, fica próximo ao condado, são essas três, né? E ficam ali Não, próximo. ela tá perguntando se é o mesmo que aparece no Silmarillion. Não. E não é. Isso, tudo que tinha em Beleriand já afundou. Aparece Minas Tirith e também não era, porque são da Segunda Era e afundou, né? Isso, Aí, mas eu não exatamente. sei qual é que ela tá falando. Eu coloco já no chat, viu? Eu acho que eu sei qual é. Se for torre como Minas Tirith e tal, não. Minas O Tirith, Henrique, Condor e de Beleriand são totalmente diferentes. o Henrique pediu pra falar. Aceita? É, cara, peraí. Realmente, cara. Eu já lancei a permissão. Ou, talvez que precisa. Ah, cara, você tá usando qual? Aqui, Qual? achei. Tem um troço chamado convite aqui do lado. Não. Aperta o botão direito e esquerdo aí. Direito. Vai, botão direito. Vai, isso. Apareceu não? Ah, tá, chamar. Não, convidar pra falar. Eu já lancei pra você, velho. Vou ver o que tá acontecendo aqui. Eu já convidei já o Henrique pra falar. Tem permissão. Realmente convidar pra falar aqui não tem, só tem silenciar, efeitos sonoros, desativar vídeo. E sim, é problemas que estão acontecendo. Mas Mas queria falar era o Henrique. Não sei se ele vai aceitar. Já lancei o convite já. vamos lá com os comentários enquanto ainda está resolvendo essa parte, né? Continuar com os comentários aqui. Mas o Cabelo fala das Torres Brancas de Eregion, né? Torres Brancas de Eregion já é outra região, ali já está mais ou menos pro centro da Terra-média, né? Se a gente for colocar, né? Mas a região das Montanhas Sombrias. Me assiste no palco, tal. Era a Minas Tirith do rei Finrod Felagund, no caso. Não é essa. A torre do rio do rei Finrod ficava lá em Beleriand e era uma região totalmente diferente. Como eu já disse para ela ali, né, que questão de tudo. Praticamente tudo que tinha em Beleriand foi afundado. Vamos colocar essa questão. Beleriand foi destruída no geral. O que sobrou foi uma parte ali das Montanhas Azuis, que fica mais ou menos uma região ali depois das Montanhas Azuis, né? Umas casas élficas e tal, mas nada de grande importância, pode-se dizer assim, de Beleriand restou na terceira ou segunda era, né? Segunda era acredito alguma coisa, mas na terceira era praticamente só haviam ruínas, né, de tudo. Salvo algumas pequenas ruínas, né, digamos assim. A Laís disse que ia procurar a resposta da Valéria. Voltei aqui. Sabe qual eu acho que eu acho que era? Era a Barad-númeras, que era realmente a do Finrod. Eu pesquisei aqui até a imagem rapidinho, e também ela era uma torre branca, mas como ela fala de torre branca, era na região das Falas, Eguareste e tal, pra Isso já Finrod. Isso já era no oeste, cara. isso era lá em Beleriand, né? Totalmente. Isso Aquilo, já era no aquilo oeste ali, mesmo, do outro lado de Belém. aquilo ali não sobrou nem areia para contar a história, né? Literalmente, já tá no fundo do mar. Aquilo ali já era, já foi pro saco. Então, de Beleriand, basicamente, já não existe praticamente mais nada. Que de foi assassinado em A Sombra do Passado. Exatamente. Tem essa questão também. Quem destruiu? Enfim, não cheguei a ver isso. Mas vamos voltar aqui. Vamos seguir nossa reunião, né? Para não perdermos o foco, né? Vamos lá, pessoal. Então, a gente já deu aqui um panorama do condado. Já demos aqui basicamente da região, explicamos mais ou menos a ideia. Então, vamos adentrar no capítulo em si, né? Vamos lá. Primeiro,
uma festa muito esperada. Eu vi aí durante a semana a galera fazendo até uma alusão, né? De uma festa muito esperada com uma festa inesperada. Esqueci agora o capítulo certo. O primeiro capítulo lá do Hobbit, né? Que fala essa parte, né? Mas se o Evandro sabe, ou Laís sabe qual é? O nome exato? É uma festa inesperada, né? Basicamente, né? O Henrique vai falar. Acho que nos comentários, antes de você dar início. Consegui entrar. É, só vendo aquela questão que a gente estava falando das regiões, uma coisa que eu percebi no primeiro capítulo, não sei se a gente vai passar por isso, né? Acho que sim, era porque os hobbits estavam comentando, os hobbits do condado, eles têm um certo tipo de preconceito, ou até uma chega a ser xenofobia por parte de outras regiões. Que exemplo, eu não lembro se é o feitor que fala, que eles estão conversando assim, aí o feitor diz, por que um hobbit como Frodo iria atrás de hobbits como mulheres daquele tipo na Terra dos Books? Tipo, Não, daquele. O palavreado que ele usa é você não praticamente escutou que é lembra da praticamente Lobélia? os hobbits do condado, eles se acham muito superiores aos hobbits de qualquer outra região, da Terra dos Books, por exemplo, né? Eles são praticamente xenofóbicos, né? Não é tão fofinho, Exatamente. não é tão fofinho como eles mostram, né? Eu falo até a questão da Lobélia, né? A Lobélia tem uma parte ali que ela fala que não, você não é um bolseiro, você é um Brandeburg, você deveria voltar para sua terra, não sei o quê. Sabe? Aí deu aquela. Uma xenofobia, pode-se dizer assim, é xenofobia isso. É, É, de forma geral, é xenofobia mesmo. É, xenofobia. no sentido mais sentido de hoje, né? Tem uma passagem lá também que, se eu não me engano, é em Bree. Esse pessoal do leste da Terra-média, esse pessoal do sul, são considerados uns homens mais selvagens, mais que não são tão bem-vindos assim no sentido, acho que até entra na palavra xenofobia mesmo, entendeu? Esses homens que são considerados do escuro, cobertos pela sombra de Sauron, entendeu? Eu falo deles, os homens de Umbara, de Harad, os Estelings, orientais, de Irun, entendeu? Por aí vai. Ah, pois pode continuar. Fala assim. Exatamente. Só lendo aqui os comentários, é isso. Ela perguntou a mesma, eu tinha respondido por que Liberdade afundou. Correto, perfeito. Quebrando o assunto. Primeiro capítulo de O Hobbit, Cadu aqui falou pra mim que é uma festa inesperada. Obrigado, Cadu. Acho que foi o moleiro que reclamou. O feitor aceitou um pouco mais. Enfim, a sociedade ali no geral tinha essas confusões, assim, digamos assim. E Lobé parece aqueles parentes que brigam por terreno. Praticamente ela é um parente que briga por terreno, né? Vamos combinar. Vamos continuar aqui, pessoal, para a gente não perder nosso raciocínio. Então, esse é o nosso capítulo de uma festa muito inesperada. E que festa é essa, né? Essa festa é a festa de 111 anos de Bilbo, né? Bilbo já tem 111 anos, é uma boa idade. E 33 anos de Frodo, né? Que faziam aniversário no mesmo dia. Lembrando que Frodo, e até a gente comentou aí na semana que existe entre os hobbits uma coisa chamada vintolescência, né? Que é como se fosse uma adolescência depois. Uma adolescência um pouco maior, né? Digamos assim. É um momento de responsabilidade, que os hobbits basicamente são responsáveis e blá 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 e etc. Então o Frodo estaria basicamente saindo dessa vintolescência aos 30, 33 anos aí. Outro ponto também interessante é que Bilbo e Frodo, além do que os livros e filmes também. Do filme, né? Mostra que eles são tio e sobrinha, aquela relação. Mas na verdade eles eram primos, né? Tanto do lado bolseiro quanto do lado Brandeburg, né? Infelizmente, Frodo veio a ficar órfão, né? Por conta do falecimento de seus pais, devido a um acidente de barco, né? Que ambos acabaram se afogando. E Frodo ficou órfão e Bilbo o adotou, né? E lhe trouxe para morar em Bolsão. E outra coisa muito interessante de Bilbo, né? Que Bilbo, apesar de ser um idoso de 111 anos, um grande idoso, ele tinha uma aparência bem jovial, né? Ele tinha uma aparência de ter entre 50 a 60 anos. O que por muitos hobbits era tratado como algo não natural ou até como uma injustiça, né? Que falavam que o Frodo não, o Bilbo era injusto, um homem, um hobbit ser tão rico e ao mesmo tempo ter tão boa saúde, né? Pela aquela questão de que tinha aquele mito de que tinham túneis de ouro e tesouro dentro de Bolsão. Então, para continuar aqui, nós temos aqui o hall de entrada de Bilbo, né? Uma ilustração de John Hall, que mostra basicamente a entrada da casa de Bilbo.
Deixa eu só voltar aqui no chat, ver se alguém comentou alguma coisa. Sabe que na teoria Gollum foi quem matou o pai de Frodo, Drogo? Teoria. É complicada essa questão aí do Gollum. Pode ser ou não pode. Boa noite, atrasado, mas presente. É porque no condado são ricos, principalmente os bolseiros e os Brandeburgs. Eles eram considerados esquisitos por não aderirem às tradições dos hobbits e sempre quererem ir em aventuras, igual aos Tuks. Interessante. Eu andei perguntando nessa leitura se essa morte dos pais de Frodo também ocorreu por conta das forças maiores, para que Frodo, parente mais querido de Bilbo, fosse adotado. Interessante. Interessante. É um ponto interessante essa questão. É um destino, né, basicamente, das forças maiores que levaram Frodo a se tornar parente de Bilbo e assim assumir Bolsão e ter toda essa desenrolada história, né? Relatos dos prólogos, pois os elfos da alta linhagem ainda não haviam abandonado a Terra-média e naquela época ainda moravam nos Portos Cinzentos, no Longínquo Oeste e em outros lugares dentro dos domínios do condado. 3 torres élficas de tempos imemoriáveis ainda podiam ser vistas. Basicamente ele está falando aqui da Colina das Torres, né? Realmente era ali que ficavam elas. Vamos dar seguimento aqui. Então, basicamente, a festa que estamos falando é a festa de Bilbo e de Frodo de 111 e 33 anos. E foi uma festa de pompa, né, digamos assim, uma das maiores festas que o condado já viu, tanto que para essa questão, né, para ser uma festa icônica, até Gandalf, que já não aparecia no condado, não aparecia, né, que ele volta e meia aparecia no condado, mas não aparecia do jeito como ele apareceu, né, com um espetáculo de fogos de artifício, aquela coisa toda. Que, pelo que eu li pelo livro, a última vez que ele tinha feito uma apresentação foi na época que o velho Tolkien ainda existia, né? Essa questão do velho Tolkien é interessante. Então, foi uma festa muito, assim, relevante no meio dos hobbits, né? E basicamente quase toda a vila de Beirago inteira e Vila dos Hobbits e algumas partes do condado vieram, né, para essa grande festa, né, que vai ocorrer. Então, tem aqui uma pequena ilustração, né, aqui de Bilbo e de Frodo. Eu achei até interessante essa ilustração, né, que mostra mais ou menos a relação deles, né, uma relação de tio e sobrinho, mas que na verdade eram primos. Continuando, né, e além de pensar nisso, né, Bilbo ansiava, né, por embarcar em novas aventuras, ou seja, desde aquele momento lá em que Bilbo veio lá da aventura que ocorreu em Hobbit, na busca pela Montanha Solitária, e eles expulsaram o dragão foi morto, teve a Batalha dos Cinco Exércitos, aquela coisa toda, e os anões reconquistaram a montanha e tal, então Bilbo ele tinha ainda aquela memória, né, daqueles tempos passados. Aquela memória daquele momento que ele passou, das aventuras que ele passou, dos lugares que ele conheceu. Então, Bilbo, em seu coração, tinha esse desejo de não continuar naquela região pequena, sabe? Aquela região calma, pacífica, de pequenos riachos, pequenas colinas. Ele queria ver as altas montanhas, os rios largos e grandes florestas e etc. E com isso, né, e também com essas aventuras, né, Bilbo ele cativava a mente dos hobbits mais jovens e despertava a inveja dos alguns parentes, por aquilo que eu já falei, ter aquela crença de que Bilbo, quando voltou da montanha, ele veio rico, tem dinheiro até debaixo da colina jorrando para baixo. Na verdade, não era isso tudo, né? Como a gente sabe, ele veio com alguns baús, algumas coisinhas assim, não foi algo também um tesouro de dragão, pode-se dizer assim, um tesouro imenso. Era uma quantia significativa que garantia a ele uma vida confortável, digamos assim. Deixa eu voltar lá nos comentários. Morreu já depois que Gollum tentava encontrar o anel. Ok. Forças maiores, tudo acontece. Tem um lapso de tempo que Gandalf não sabe dizer por onde Gollum andou. Interessante isso. Por isso, mas também saiu. Vale lembrar o status da lenda viva que Bilbo passou a ter no condado e região depois que voltou da sua aventura, gerando muitas lendas em torno dele. É justamente essa questão. Passou uma moto aqui, desculpa. É justamente essa questão, né? Que o Bilbo ele cativava, né, a mente dos hobbits mais jovens, né? Era bem interessante essa parte. O Valdemiro chegou. Boa noite, Valdemiro. Tem o Midril. Cara, eu acho que é o Gabriel, cara, que entrou recentemente. Eu É o acho que é, mas Gabriel. só confirma aí, por favor, pra gente estar anotando aqui na relação de chamada.
Show, tranquilo. Midreldrin, não sei como se produzir. Midrium, sei, Midridrim é difícil. Me ajuda aí com a sua pronúncia. O Valdemir aí deve saber a pronúncia. Enfim, qual é o seu nome aí, basicamente? Só pra gente marcar aqui na relação. É difícil pronunciar esse nome. Wallace, no slides não seria Frodo entrando na Vintolescência? Está saindo. Não, na verdade, Frodo está saindo. Isso, ele está saindo. Eu coloquei entrando? Está saindo da sua Ele está saindo da Vintolescência, porque ele já tem seus 33 anos, ou seja, ele já está se tornando um hobbit maduro em si. Então, foi essa a ideia que eu coloquei, né? Já saiu da sua Vintolescência e está entrando agora na sua fase madura, né? Na sua fase adulta, digamos assim. Opa, sim, Gabriel, sua última pronúncia acertou. Obrigado, Gabriel. Eu li errado então, vale. Não, sem problema, Laís. Ele saiu porque a obsessão do anel era forte demais e ele já tinha vivido muito. Exatamente. Tolkien me inspirou a criar minhas línguas, criei um nome para mim. Interessante, é original. Obrigado. Vamos continuar aqui para não perder o cerne no troço. Então aqui o Frodo já está saindo da adolescência, né? Está prestes a se tornar o novo dono de Bolsão. Aqui nós temos, no caso, uma ilustração mostrando uma festa muito esperada, né? Por Inger Edelfeld, né? Que fez essa belíssima ilustração aqui, que mostra basicamente a árvore da festa atrás de Bilbo, né? Bilbo próximo, em cima de sua cadeira, com a sua roupa verde bonita, anunciando, né, sua despedida, agradecendo a quem tinha vindo, soltando algumas pequenas pontadas em alguns parentes, né? Normal em reunião de família, né? Algo muito comum. Mas é bem interessante, né? Que ele fala até aquela questão, né? Diz que eu conheço metade da vocês né, que é igual, eu conheço menos da metade de vocês a metade e gosto menos da metade de vocês a metade que vocês merecem. É algo do tipo assim, não me lembro agora a frase correta, sabe? Mas vocês entenderam do que eu estou falando. Então, nesse momento da história, né? Bilbo tá ali na sua grande festa, com uma festa absurda. Teve fogos em formato de dragões, busca-pés, música, muita comida, né, como era o normal dos hobbits, né, que já que os hobbits basicamente faziam vários aniversários, várias festas todo dia, né, praticamente todo dia tinha alguém fazendo uma festa de aniversário na Vila dos Hobbits ou nas vilas e etc. Então, nesse momento, Bilbo está falando sobre sua despedida, ele está anunciando que ele vai embora, e nesse momento, depois de um momento ali de certo silêncio, né? Depois de ele ter falado umas frases um pouco espinhosas, ele desaparece colocando um anel no dedo e com isso causa um pequeno alvoroço ali por algum momento. Nisso, né? Depois de Frodo ter desaparecido, ele vai em direção ao Bolsão para começar a se preparar para a sua jornada, né? Para a sua próxima aventura. E como o Gandalf estava lá na festa, né? Ele basicamente sabia o poder que o anel conseguia fazer, quais as habilidades que o anel tinha. Então ele já começou a ir em direção a Bolsão, né? E chegando lá em Bolsão, ele encontrou Bilbo já armado para poder ir embora. Só que um detalhe, Gandalf já tinha combinado há um tempo atrás para Bilbo deixar o anel de herança, ou deixar para Frodo, né, o anel, e parece que Bilbo começa a relutar com relação a isso. E isso acaba criando um certo aviso na cabeça de Gandalf sobre o que é esse anel, por que esse anel causa isso no Bilbo e por quê, né? Por que tá causando isso? E ter toda aquela questão, né, de que tá começando a surgir uma nova sombra, tem aquela questão do um anel e tal, então ele já começa a ter essa ideia de que talvez aquele anel do Bilbo não seja tão inofensivo quanto ele pensava que fosse. Deixa eu voltar aqui no chat para ver se tem alguém falando alguma coisa importante sobre esse detalhe aqui. Vamos lá. Bem-vindo, gostaria de falar. Testa agora, Wallace. Testa agora o microfone, o pessoal para virar fala. É só clicar aqui com o botão direito e eu tinha que ter uma opção aqui, né, para subir, né, a pessoa, né? Cara, não sei o que é isso. Tem alguma configuração. Acho que a gente fez uma reforma, eu e a Juliana, a gente não sabe
Acho que teve algum erro aí, cara. A gente vai melhorar isso aí. Mas tem eu aqui pra liberar o pessoal pra falar. Aí você só Não, fala aí as pessoas que eu vou permitir. Aí tranquilo, tranquilo. o Henrique tá na fila. O Na Henrique tá na primeiro, fila? primeiro pra O Henrique é melhor falar, ele tá aqui na frente mesmo. libera. Pode ser, por favor. Pode falar, Henrique. Já liberei já o convite. Acho que tem um momentinho até ele chegar pronto. Pode falar. O microfone tá desligado, Henrique. Sobre aquela parte do discurso do Bilbo, que é muito importante lembrar que eu só vim perceber agora na releitura, que Bilbo desapareceu, porém, vale lembrar que ele estava dentro de uma tenda. Era apenas os hobbits selecionados que viram ele desaparecer. Então, a gente se engana porque no filme parece que é o condado inteiro que viu aquilo. Mas na Exato. verdade, não. Bilbo ele desapareceu na frente de pessoas seletas, pouca gente. Então, isso gerou mais lenda ainda no condado, porque foi pouca gente que viu e saiu botando, dizendo: Bilbo sumiu, mas nem todo mundo viu. Isso gerou mais história do que. Tem pouca gente viu, assim, o fato ocorrido, né? Ou seja, já gerou mais lenda ainda em cima da imagem de Bilbo, né? Que já era uma lenda em si. Então, o fato do desaparecimento virou mais uma história, né? Muita gente não acreditou, né? Porque não foi nem todo mundo que viu. Pois bem, Henrique. O próximo a falar é o Carlos Eduardo. O Evandro, acho que eu consegui aqui a função, peraí. Eu consigo agora. Peraí. Chamei ele e agora vamos ver se ele vai atender. Estão me ouvindo? Sim. Uma coisa interessante do Bilbo é que não só os hobbits que achavam estranho ele viver muito tempo, mas ele mesmo estava achando estranho. Tanto que o Gandalf já estava de olho assim nele. Por que o Bilbo tá vivendo tanto esse tempo? Que ele fala aquele sentimento, né, dele e tal, que ele quer ir embora do combate porque não aguenta mais lá, que ele sente falta. Acho interessante isso. Já deve ser o efeito, né, por ter passado tanto tempo com o anel, que trouxe uma certa angústia para ele. Ele sente, no fundo, a normalidade. Queria ressaltar isso, que é bem interessante. Não, é bem interessante mesmo, porque ele coloca bem esse ponto, porque é um sentimento, né, que Bilbo já tem dentro dele e o povo em si está começando a estranhar, e o próprio Gandalf, né, provavelmente como o mago que ele é, ele estranhou, né, essa questão da longevidade de Bilbo estar acima do que é normal, né, para um hobbit em si, né, no geral. Mesmo os hobbits sendo um povo muito longevo, né, vamos combinar aqui, que a média deles já era de 90 anos, então, a média assim de idade, né? Mais ou menos até onde eles viviam. Até pelo estilo de vida que eles tinham, né? Um estilo de vida mais pacato, mais tranquilo, um pouco mais de saúde, né? Mas Queria citar só uma você. coisa. Hum? Desculpa interromper. Queria citar só uma coisa que acho que foi ano passado, esse ano, que o Tolkien fez 130 anos, né? Que é a idade do velho Tolkien citada aí. Exatamente, 130 é um ponto interessante. Mas é isso. Alguma coisa mais a pontuar, Cadu? Não, só isso mesmo, que eu acho muito interessante. Acho que quando for falar, ela esclarece aí, né? Tá Sobre o certo. anel. Eu vou passar para Dani agora. Evandro, quer falar alguma coisa? Eu ia falar que a Dana quer falar, mas que libera. Ah, sim. Eu vou passar para ela e vamos lá. Dani pode aceitar. E é isso. Foi liberado pra Daniela? Liberei, eu chamei ela, mas ela parece que não respondeu. Dani, pode responder a solicitação. Convidei aqui também. Bom, quando ela aparecer, dá certo. Qualquer coisa, ela aparece e a gente dá uma pausa. Ok. Então vamos continuar aqui. Ela apareceu? Ainda não. Então vamos voltar aqui no nosso assunto, né? Voltando, vamos voltar. Bilbo, no caso, desaparece em sua festa e se prepara para a sua partida. Já falei sobre essa questão de Gandalf desconfiar, né? Porque Bilbo começa a dar sinais de que ele
parecia estar sob o efeito de alguma coisa que não deixava ele deixar aquele objeto. Tem até uma parte, né, interessante nessa passagem, né, que Bilbo ele vai colocar o anel em cima da lareira, mas o anel dele a mão dele involuntariamente volta direto pro bolso dele, ou seja, dá para ver claramente que Bilbo não estava bem com a questão de deixar o anel. Tanto que depois de um tempo, de tanto Gandalf insistir para ele deixar o anel, porque ele tinha que deixar o anel, Bilbo começa a dar sinais de estar um pouco alterado, começa a ficar um pouco estressado, fala que aquilo é meu presente, que aquilo é meu, eu encontrei, por que eu tenho que dar isso e tal, e começa a criar, sabe, um certo desconforto ali na região, no ambiente, né, que Gandalf, de forma muito, posso dizer assim, não muito amigável, né, meio que convence Bilbo a deixar o anel, né? Que tem uma imagem que está mostrando aqui no slide, que é Gandalf, basicamente, uma cena do filme, né? Que mostra Gandalf escurecendo a sala. Obviamente que não foi isso que aconteceu no livro, mas a ideia que dá no livro é basicamente isso, né? Que Gandalf, ele meio que intimidou Bilbo a ter que deixar o anel, né? Ele teve que forçar Bilbo a se desvencilhar daquele objeto, né? Mas o importante é que no final ambos continuaram amigos, né? Uma confiança de anos e anos, né? Que se criou desde lá, quando o Bilbo tinha só 50 anos de idade, né? E partiu para a aventura e até esse momento, né? Você pode ver que a amizade deles prevaleceu durante todo esse tempo. Deixa eu voltar aqui, se alguém comentou alguma coisa. Ah, só para finalizar esse slide, né? Bilbo parte em direção aos ermos, né? Com isso, né? Bilbo entregando o anel, ainda relutou um pouco para entregar o anel, mas finalmente entregou. Se desvencilhou, ele vai na comitiva de mais 3 anões, né? Que isso é interessante para pontuar, porque no filme mostra que ele foi com um anão só, né? Não, com um anão só não, ele foi sozinho, né? Mas no livro mostra que tinham 3 anões em Bolsão, esses 3 anões pegaram ali as bagagens e tal, e foram com ele em direção aos ermos, né? Então isso é uma coisa importante para se pontuar. Vamos voltar nos comentários. Deixa eu ver se alguém colocou uma coisa. Alguém quer falar? A Dani não respondeu e não tem mais ninguém querendo falar aqui, pelo menos. Só um minuto. A Dani pediu um minuto, ok. Curiosidade. Como o dedão de. Ah, pelo amor de Deus. Foi justamente esse sentido que notei. Ah, tá falando aqui do 144 elfos. Tá falando dos números, né? Uma coisa interessante que Tolkien, ou Bilbo no geral, né? Nessa parte brinca muito com o número, né? Aquela questão de uma grossa, 144 e tal, sabe? Aquela questão de, eu e Bilbo juntando nossas idades dá uma idade X, entendeu? É bem interessante essas questões, né? De Frodo, né? De Tolkien, de Bilbo, né? Que gosta de dizer essa questão de brincar com números, né? Ainda bem que não tô. No Silmarillion fala mesmo, os homens lá morrem, tá? Queima raposas. Ninguém citou nada. Gandalf e Bilbo, uma amizade das mais lindas de toda a história. Realmente, cara, é uma amizade linda, que mesmo depois de 60 anos ainda há um grande um grau de confiança imenso entre eles, né? Uma grossa. A Pronto. Dani entrou. Estão me ouvindo? Opa, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, sim, pode continuar. Tá, positivo. Eu tinha visto um comentário, só queria falar brevemente sobre a linhagem do Frodo e também a linhagem do Bilbo. O Bilbo ele tinha uma força mais extrovertida de como agir a modificações no ambiente, né? O Frodo, a força do Frodo era introspectiva, uma força espiritual de ânima que considero eu mais forte para tolerar o impacto do anel. Dani, sua voz tá cortando um pouco. Eu tô perdendo um pouco sua Deixa eu voz. ver. É que E agora, você como é que tá? fala, depois. Não, a voz ela some e depois aparece. Mas pode continuar falando, só pra... se acontecer eu falo de novo. Tá ouvindo agora? Em alto e bom som, pode continuar. Tá bom. Não, continuando. Para repetir, né? Porque já que travou. A alma do Frodo, ela era, como é que eu posso dizer, mais forte para lidar espiritualmente com os impactos do anel, né? E
Bilbo, ele era mais forte extrovertidamente. A força do Bilbo, além de ser maior corporalmente, era diferente. Então, a linhagem de cada um pode ser que tenha algum envolvimento, mas espiritualmente eu considero o Frodo o mais forte de todos os personagens. Porque qual é o objetivo do Tolkien de mostrar o Senhor dos Anéis? Obviamente que o Sam tem a importância física da proteção, né, de carregar também a cruz, que é o simbolismo, mas a questão espiritual é o que impacta Frodo. Ele é o mais forte espiritualmente para lidar com os impactos espirituais do anel. Ou seja, entra aí a questão da alma, introversão, né? Era isso que eu queria dizer, só. Muito interessante esse ponto. Realmente tem que concordar com você que a atuação de Frodo para ser o portador do anel nesse momento decisivo é algo muito importante, até para essa questão da linhagem, né? Exatamente. Com certeza. Quer pontuar mais alguma coisa? Seria só. Ok. Eu vou dar. Deixa eu ver Os se alguém. comentários interessantes aí, o Wallace, pra gente. Eu vou ler agora. Peraí, deixa eu só. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Peraí. Deixa eu tirar. Vamos lá. Peraí, só subindo um pouco. Vamos lá. Mandei. Agora Frodo não soube mais a referência. Brincadeira com o coração do quintal. Muita gente esquece, mas os anões da casa de Durin ainda mantiveram contato com ele. Bilbo era o hobbit mais popstar do mundo afora. Realmente, olhando assim, ele era mesmo. Toda vez que ligo. Ah, tá. Aqui tá falando de bug e tal. O Ratoro estaria orgulhoso. Pra mim, a voz dela tá normal. O Midril, o Gabriel aqui, né? O Berradouro para outros. A Bru falou, por isso o Bilbo e Gandalf consideravam ele o melhor dos hobbits. Realmente. Olhando por esse ponto que a Dani falou, realmente é uma coisa para se destacar. Obrigada por isso, Dani. Segundo o próprio Tolkien, o Frodo é o hobbit mais diferente do condado e de coração mais puro. Interessante. Acho que tem a Nayana falou. Acho que tem relação também como cada um obteve o anel. Bilbo no fim encontrou. O anel não desejava isso e nem estava nos planos dele. Tanto que Bilbo conseguiu abrir mão, né? Já o Frodo foi delegado a esse fardo e creio que teve alguma influência do anel nisso também. Bom, bem interessante, Nayana. O Gabriel de novo, Frodo é incrível, isso tem que ser a norma para se pensar. A Bruna, outra Bruna falou. A força de Frodo era imensa a ponto de impedir que sua alma fosse corrompida pela maldade do anel. Agora vamos aqui no Igor, que o Igor também coloca alguma coisa. Nos filmes essa força não parece estar bem representada, ou é apenas impressão minha? Realmente, cara, nos filmes parece que a coisa meio que dá um desleixo aí nesse sentido. Mas enfim, vamos voltar agora para o nosso assunto, que agora vamos começar nosso próximo capítulo. Só para fechar o capítulo, né? Nesse momento agora, Frodo vai para a Bolsão, conversa ali um pouco com Gandalf e tal, fala sobre aquela questão, né, de Bilbo ir embora, aí mostra para Frodo o anel que ele deveria guardar, mantê-lo em segredo e etc. E com isso, Gandalf vai embora, parte para buscar justamente informações sobre aquele anel, porque naquela noite ele teve um insight de alguma coisa estava errada com aquele objeto. Então pediu para Frodo manter aquele anel o máximo de segredo possível e o maior segredo possível e o mais a salvo, né? Colocando nesse ponto. Aí também tem no outro dia, né? Uma parte mais cômica, pode-se dizer, que Bilbo deixou alguns presentes para algumas pessoas, né? Tinha lá guarda-chuva para a pessoa que sempre pegava o guarda-chuva dele, tinha uma estante vazia para quem nunca devolvia os livros e outras coisas. E para Lobélia tinha as colheres lá de prata e não sei o quê, os talheres, né? Porque ela roubou os talheres dele. E tem um certo problema familiar ali naquele meio, né? Entre ela e Frodo agora nesse momento. Então vamos começar o nosso próximo capítulo, A Sombra do Passado. Esse é um capítulo muito interessante, aqui nós temos muitas referências, tanto do próprio anel, como de como ele foi forjado, como ele foi feito, o que aconteceu com ele e coisas do tipo, quem foram os portadores e tal.
Nesse momento, Frodo começa a sentir os efeitos do anel, né? Porque vocês viram, né? Eu acabei de falar que Gandalf ele parte do condado depois da festa de 111 anos de Bilbo, porém, ele não vai embora do condado por completo. Ele vai e vem durante 8 anos, ele fica visitando Frodo, verificando para ver se ele estava bem, coisa do tipo e tal. Aí depois de um momento que ele começou a ver que tinha uma coisa realmente muito estranha acontecendo, até pelas movimentações que estavam acontecendo no mundo afora. Aí ele precisou se ausentar por 9 anos ininterruptos. Eu até coloquei uma pergunta lá no grupo lá, né? Coloquei uma enquete lá sobre essa questão, quanto tempo o Gandalf ficou ininterruptamente fora do condado. Então a resposta seria 9 anos, né? Que ele ficou 9 anos sem ir ao condado de forma total. Durante esses outros 8 anos ele foi e vinha de forma esporádica, né? Ele chegava, dava uma olhadinha, ia embora, verificava se Frodo estava bem, como ele estava, e via também que Frodo, com o passar do tempo, ele já não envelhecia. Tanto que, depois dos 17 anos após a partida de Bilbo, né? Lá na festa de 111 anos, Gandalf encontra basicamente Frodo do mesmo jeito que ele deixou, né? Porque o anel parece que retarda o envelhecimento, né? De quem o possui. Pelo menos na raça dos homens e dos hobbits, né? Deixa eu voltar aqui para ver se alguém falou alguma coisa importante sobre esse ponto. Porque aí tem um gap imenso aí, né? Essa questão, né? Do momento que Gandalf vai embora até o momento que ele volta depois de 17 anos. Sem contar com a interrupção, né? 9 anos depois. A força de Bilbo é extrema, tá? Tem uma voz na cabeça de Frodo que diz que ainda não era o momento dele ir. O pessoal caiu valendo na enquete. Enfim, Bilbo precisou expandir para ser forte. Frodo precisou voltar para si para ser forte. Voltar para si, manter o anima, a alma forte para seu objetivo. Interessante. Continuando aqui, para a gente não perder, né? Gandalf conta sobre o ressurgimento. Com isso, né? Gandalf, depois de muito tempo passado fora, ele chega no condado, ele visita Frodo, que no momento até estranhou a presença de Gandalf ali naquele momento, né? E com isso ele acaba revelando que um novo mal estava surgindo no leste, né? As forças de Mordor, o novo Senhor do Escuro, parecia que estava começando a se movimentar e à procura de alguma coisa. E fala sobre o Anel. E é nesse momento que Gandalf revela que o Anel de Bilbo pode ser o Anel Mestre de Sauron. Para descobrir isso por definitivo, ele jogou, né, o Anel de Frodo no fogo da lareira ali dele, né? Jogou ali para esquentar o objeto para que as escritas do Anel que foram gravadas por Sauron há muitos anos, na era passada, né, fossem reveladas, né? E com isso foi revelada em toda a borda do Anel essas letras que temos aqui, né? Esse alfabeto, essa gravura aqui, essas letras no geral, né? Que é o poema do Anel, né? Um fragmento do poema do Anel, escrito em língua negra, né? Tá em língua negra, porém transcrito no alfabeto Tengwa, né? No alfabeto dos elfos. Numa clara afronta, né? Digamos assim, para os elfos, né? Digamos assim. Deixa eu voltar aqui para ver se alguém está comentando sobre isso. Interessante observar que Gandalf já desconfiava de Saruman nesse momento. Ele diz que antes confiava no Mago Branco, dando a entender que não confiava mais tanto. Exatamente. Saruman já começa a dar sinais de algum tipo de movimento obscuro nesse momento, né? Deixa eu ver aqui, também tem magos ocidentais. As Nazgûl Discord começa a tremer. Enfim, tem aí a leitura basicamente em língua negra. Eu não vou me arriscar a pronunciar, mas tem o poema completo do Anel. Se alguém soubesse, o Evandro souber o poema sem ser nessa versão um pouco duvidosa da HarperCollins aqui, poderia pronunciar o Valdemiro, o Evandro, qualquer outra pessoa no chat aí, porque esse Você daí fala, você fala da versão da HarperCollins. Tem uma versão da X-Fontes também, antes dessa que a gente mais usa, que os filmes também usam. você se lembra mais ou menos assim de cabeça pra gente. Não, eu tenho que ir atrás aqui, pra dar uma olhada. Quem foi que falou aí que se pronunciar vai tremer o Discord? Foi o. Cadê ele? Deixa eu ver aqui. Foi o Gabriel, né? O Mifridrin ali. Sim, muito a ver, viu? Só lembrei de Valfenda.
É aquela questão lá do Conselho Branco, aquela cena, né? Interessante aquela cena. Mas é basicamente. Eu vou ler aqui então a versão da HarperCollins, até pra gente ter uma questão. Ó, o Valdemiro? Dando pra comer o vídeo, só tô testando aqui no fone. Ah, sim. Quer falar sobre o poema? Você... Mas sobre o poema, eu não lembro tudo. Lembro realmente do verso mais famoso, por assim dizer, que é a tradução da Martins Fontes. Mas na tradução da. Eu só queria chamar atenção para um ponto que a tradução da HarperCollins fez que eu achei interessante. Que é que o poema do Anel tem a mesma métrica em português que ele tinha no inglês. Então, a tradução da Martins Fontes, eu acho que ela é um pouquinho mais fiel em questão de traduzir exatamente o que está sendo dito. Mas a versão da HarperCollins, ela mantém a métrica do poema. Então, é algo que eu acho que merece um pouco de destaque. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. E até com isso daí, então, eu vou citar a versão da HarperCollins, então. Porque todo mundo aqui já conhece as outras versões, mas vou citar a da HarperCollins. Começando aqui o poema do Anel. 3 anéis para os élficos reis sob o céu. 7 para os anãos em recinto rochoso. 9 para os homens que a morte escolheu. 1 para o Senhor sombrio no espaldar tenebroso, na terra de Mordor, onde a sombra desceu. Um anel que a todos rege. Um anel para achá-los. Um anel para todos traz, para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Então, esse é o poema aqui da versão da Harper. Como o Valdemiro falou, ele mantém a métrica em inglês, só que a sonoridade disso daqui, até meio arcaico de se dizer, né? É bem complexo, né? Digamos assim, né? Então, foram 3 anéis para os elfos, 7 para os anões e 9 para os homens. Esses anéis foram forjados em Eregion, na Segunda Era, né? Esses anéis, alguns deles foram forjados junto com a ajuda de Sauron, né? E outros foram forjados pelo próprio artífice elfo neto de Fëanor, Celebrimbor, né? Que morava em Ostin e Edel, no antigo reino de Eregion. E com isso, Sauron conseguiu. Alguém quer citar alguma coisa? Assim, eu consegui complementar aqui a versão da Martins Fontes do poema. Alô? Oi? Tá dando pra ouvir? Alô? Consegui ouvir, mas fala de novo. Sim, então dizendo, eu consegui encontrar a versão da Martins Fontes do poema, se eu posso tentar. Não, se quiser, pode ler, por favor. Muito. A tradução da Martins Fontes foi 3 anéis para os reis elfos sob esse céu. 7 para os senhores anões em seus corredores. 9 para os homens mortais fardados até no sono. 1 para o senhor escuro em seu escuro. Terra de Mordor onde a sombra se deita. Um anel para todos governá-los. Para encontrá-los. Um anel para todos trazer-se e na escuridão aprisioná-los. Terra de Mordor onde a sombra se deita. Então, basicamente é isso. Interessante essa parte. Então é basicamente isso. Temos agora o poema do Anel. Agora vocês escutaram as duas versões, tanto da Martins Fontes como a versão da Harper, né? Então nós temos aqui duas versões. Como o Valdemiro falou, essa versão da Harper aqui mantém a métrica, né, do inglês. Cadu? Tipo, a tradução assim é mais fiel, né? Mas eu acredito que a outra tradução antiga, ela tem seu valor também, a gente não pode menosprezar isso. E, assim, comparando, eu acho a antiga mais fluida, como eu falei, né? Nos comentários que falaram. Mas tudo bem. As duas têm o mesmo propósito, entregar. Rege é também conquistar, né? Governar essas coisas. Eu queria citar 2 pontos interessantes. Que na conversa no Gandalf com o Frodo, o Gandalf ele meio que conta uma história muito boa. Eu acho esse capítulo maravilhoso porque parece que é um livro de história. Porque é como se todos esses eventos de fato tivessem acontecido, porque ele conta tão detalhadamente e cita coisas do passado
E há muitas diferenças. Ele já encontra também diferenças para os filmes, né? Por exemplo, nos filmes, meio que mostra que quem derrotou o Sauron foi o Isildur. Ele até quer, mas não. Bom, isso eu vou citar agora. Eu até vou dar uma quebrada, porque a gente vai citar essa questão no próximo slide que eu vou iniciar nesse momento, né? Essa questão da versão dos cinemas e a versão dos livros, dos contos originais, sobre como Sauron foi derrotado, né, na Batalha da Última Aliança. Então, posso citar outra coisa? Se você Pode, pode. entender. Por favor, por favor. Tá. É outra diferença também. Eu acho que talvez pode estar no slide. Não, Não, mas pode estar, pode falar, pode falar. No conselho de Elrond, nos filmes, é lá onde Elrond fala que o Um Anel, ele só é destruído se ele cair em Orodruin, né? Que é o monte da perdição, o modelo fogo. Já aqui nos livros é justamente quando o Gandalf mesmo fala. O Gandalf já sabia, ele já fala, tipo, que não existe um fogo capaz que consiga derreter ou destruir um anel. Não existe ferreiros ou artes capaz disso, de conseguir acabar com ele, a não ser o mal de onde ele veio. E quando eu falei, tipo, que a destruição de Beleriand é citada, é porque ele fala que nem mesmo o fogo de Pancálago, o Negro, é capaz. Muito obrigado, que isso daí, cara, quando eu li, eu também achei sensacional, porque, tipo assim, eu tive que ler até de novo. Ancalagon? Como assim, Ancalagon? Você citando Ancalagon, sabe? Uma coisa que a gente só iria ver no Silmarillion que for publicado anos e anos depois, né? Então, você já vê que aí ele já tinha uma história por trás, já tinha basicamente que era a Terra-média. Então, quem tivesse lido os livros primeiro, né, ficou indagando, caramba, quem foi esse dragão, hein? A história de Ancalagon é um parente do Smaug, sei lá? E também, só até para terminar aqui, fala também sobre os fins, né, dos outros anéis, que muita gente que vê os filmes fica, poxa, e os outros anéis, né? Tipo, sei, era 19, né? Acho que a conta bate 19, não sei. Posso estar errado, enfim. Tipo, os 7 anéis dos Senhores Anões, né? Os 3 anéis élficos. Bem, os 9 estão com os Nazgûl, não quero falar mais pra frente, os espectros. Aí é contado, né, que Sauron recuperou 3 dos Anéis dos Anões. Os outros, eles foram meio que tomados pelos dragões, né? Ele já havia falado, a gente já leu o Hobbit, não sei se o pessoal já leu aí, que os anões foram atacados por dragões por causa do ouro. Exatamente. E os 3 anéis élficos, Sauron nunca conseguiu, que são entre esses aí, logo muito abaixo do Um Anel, são os mais poderosos, que Sauron sempre almejou e nunca conseguiu, né? Uhum. É interessante focar nisso aí, porque tem plot. Exatamente. Eu vou continuar aqui lendo os comentários aqui, só para a gente dar seguimento à nossa reunião. Os filmes fizeram algo terrível na representação da Batalha da Última Aliança. Enfim, né? Justiça para Gil-galad de Elendil. Ok. E para Narion, o irmão esquecido no churrasco. Lembrando que a Narion morreu, né? Vamos falar sobre isso agora. Ancalagon é o ápice da afirmação de Gandalf. Realmente. Vamos voltar ao nosso assunto para dar seguimento à nossa reunião. Então, Gandalf basicamente fala ali, né? De uma forma bem passada da Batalha da Última Aliança. O que foi a Batalha da Última Aliança, né? Como eu já falei, né? Sauron forjou lá os anéis, Sauron com a ajuda de Celebrimbor, né? No caso, ele enganou Celebrimbor e tal, então criou os anéis dos homens e dos anões, e Celebrimbor criou dos elfos. No momento lá, Sauron criou o Anel Mestre para reger os outros. Nesse momento, os elfos tiraram seus anéis, esconderam ele. Com isso, a ira do Senhor do Escuro aumentou e travou guerra contra os elfos. E nisso, o Sauron invadiu Eregion, destruiu Eregion, matou Celebrimbor, colocou ele de estandarte, quase levou a batalha até Lindon e aquela coisa toda. E veio a ajuda dos Númenóreanos, conseguiu dispersar as forças de Sauron, mas ainda teve mais aquela questão, né, de que ele foi para Númenor,
destruiu corrompeu o rei, né, lá daquela. Ele foi levado a Númenor, corrompeu o rei em Númenor. Númenor se voltou para os Valar, se voltou contra Aman, quis atacar o Aman, no caso. Eru destruiu Númenor, Númenor afundou. Os homens que restaram voltaram para a Terra-média, e com isso teve todo o desenrolar de que o mal na Terra-média só acabaria se Sauron fosse derrotado. E com isso foi criada uma aliança entre homens e elfos. Existiam alguns anões e tal, poucos, mas haviam alguns nessas fileiras, né? E marcharam em direção a Mordor para derrotar o Senhor do Escuro. Se faltou alguma coisa aqui enquanto eu estava falando, por favor, eu fiz uma forma super resumida para a gente dar seguimento aqui na nossa reunião, né? E vamos lá. Com isso, né, Sauron é derrotado. Com isso, essas hostes de homens e elfos e alguns anões lutam ali dentro das terras de Morgoth, no Planalto de Gorgoroth, no caso, né, nas planícies de Gorgoroth, no caso, e até chegou um certo ponto que o cerco ficou tão intenso em cima de Barad-dûr e de Orodruin que Sauron teve que sair em pessoa e lutar com Elendil e Gil-galad. Lembrando, Elendil é o alto rei dos homens, no caso, o alto rei de Arnor e tal. E Gil-galad é o alto rei dos Noldor, o rei dos elfos, no caso, né? Com isso, os dois travaram uma luta contra Sauron, o derrotando. E aí vem um paralelo com o filme, porque no filme mostra que, na verdade, foi Isildur que derrotou Sauron, mas a verdade é que, na verdade, quem derrotou Sauron foi Elendil e Gil-galad. Isildur foi, na verdade, quase como se fosse um ladino, né? Ele fez o loot ali, só pegou o anel e levou em, digamos assim, de uma forma assim, super resumida, ele pegou o anel com praticamente Sauron já morto, né? E ele teve a oportunidade de destruí-lo, só que ele atestou de que o anel lhe pertencia, que o anel era um presente dele, uma compensação por ter perdido seus parentes. Lembrando que Anarion, que também era rei de Gondor, naquela época, juntamente com seu irmão Isildur, eram reis de Gondor naquela região. Eram dois reis que governavam aquela região. E ele acabou perecendo, acabou morrendo nessa batalha juntamente com seu pai Elendil. E Isildur tomou esse anel, obviamente sob influência do mal que o anel tinha, a permanecer com ele, né, no caso. Porém, essa ganância e essa ambição não foi muito longe, ocasionando no desastre dos Campos de Lis, que era basicamente os homens, no caso, né, estavam indo em direção a Rivendell, Isildur e uma comitiva com seus filhos também, iam em direção a Rivendell quando precisaram passar pela região do Rio Anduin, principalmente na região dos Campos de Lis, que ficava ali próximo ao norte de Lórien, né, do que a gente chama de Lothlórien hoje, né? Na época acho que era Lórien, né? De hoje já era Lothlórien, não me lembro agora. E ele acabou sofrendo uma emboscada, né? Foram atacados por orcs, desgarrados, e não suportaram o ataque deles, até chegar um certo momento em que o escudeiro dele sugeriu que ele fugisse, né? Então ele colocou o anel e fugiu com o anel pela região. Até chegou um certo momento que ele tirou a sua armadura e quis atravessar o rio, e nesse momento que ele foi atravessar o rio, o anel o traiu, saindo do seu dedo, se perdendo nas águas do grande rio, e com isso ele foi encontrado por orcs que deram duas flechadas. Aqui no livro mostra três, mas na verdade foram duas flechas, uma no coração e uma na garganta, eu acredito. Não me lembro agora se foi na garganta e outra no coração, mas eram duas flechas que derrubaram ele e ele foi morto naquele momento, né? Com isso, o anel se perdeu nas águas do grande rio Anduin, naquela região dos Campos de Lis, até posteriormente ser encontrado por dois hobbits, por dois grados, digamos assim, né? Porque era um povo do rio, né? Na verdade, o povo do rio daquela região, que na verdade eram dois amigos, né? Que era Diggle e Smeagol, que encontraram os anéis ali no momento. Era o aniversário de Smeagol, que quis reivindicar o anel. Obviamente houve uma influência do anel nessa relação, nessa briga entre os dois, e Smeagol acabou matando Diggle.
o que levou Sméagol a sofrer uma certa represália de sua sociedade e tal, e que o obrigou a se ir para o ostracismo, não sei se essa é a palavra correta, mas foi para o exílio, né? Ele se afastou da sociedade que ele vivia em si e foi encontrar refúgio nos túneis sombrios, nas cavernas sombrias e profundas das montanhas sombrias, né? Até depois de passados centenas de anos, dele basicamente sendo consumido não, né? Sendo mantido ali de certa forma vivo, né? Porque não é natural um hobbit viver mais do que 100 anos, né? Digamos assim. Permaneceu vivo e até o momento de Bilbo tomar o anel de Gollum, né? Bilbo teve a oportunidade de matar Gollum, teve a oportunidade, mas só que não matou. A pena de Bilbo o impediu dele tirar a vida de Gollum, pelo visto. Deixa eu voltar aqui no reunião para ver se alguém Wallace, fala alguma coisa. Wallace, tá me Pode? ouvindo? Tem uns comentários interessantes aí e É, eu vou eu ler. gostaria de fazer um comentário e responder a pergunta do Anderson, que você leia a pergunta. Eu quero fazer uma junção com um comentário que o Igor fez também, certo? Claro, claro. Deixa eu só subir aqui, deixa eu pegar o comentário do Igor. Igor. Onde está o Igor? Cadê o Igor? Senhor Igor. Ah, Igor, teve misericórdia. Peraí, acho que eu perdi o comentário do Igor, cara. Tá. Ele Não, aparece aqui? o comentário do Igor fala sobre uma diferença do Frodo. Aqui, pronto. Nos filmes, essa força é sobre Frodo, a força de Frodo. Nos filmes, essa força não parece estar bem representada, ou é apenas impressão minha. Nos filmes, Ah, não, não, ele, não. Esse comentário é bem antigo, ele tá aqui em ele cima. tá em cima. Ele tá bem em É, cima, por isso que eu não consegui ver. Peraí. pode subir Deixa eu mais. voltar. Peraí. É por aqui, né? Pode subir Peraí. um pouco mais. É Sobe bem mais. antigo esse comentário. Ele dá 7 Aqui, ó. 7. Achei. Nos filmes, essa força não parece estar bem representada. Ou é apenas a minha impressão? Nos filmes, ele me parece mais fraco que Bilbo nas tomadas de decisões. Me perdoem se eu estou errado, sou novato em Tolkien. Pode fazer seu comentário. Então, assim, aí depois você lê o comentário do Anderson, que ele tá fazendo uma apresentação lá e depois eu tenho uma dúvida. Leia antes o comentário do Anderson pra ficar mais organizado. Esse grande aqui, né? Esse grande aqui, né? Sim, sim. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Gostaria de saudar os integrantes da Toca Pernambuco e conterrâneos de Númenor brasileira. Toca Pernambuco informar que estou feliz de participar e vou me ausentar por motivos religiosos. Gostaria de destacar simples, porém não simplórias, de um leitor da primeira viagem. De um leitor de primeira viagem. Entre muitas notas e destaques, fiquei surpreso em saber que Tolkien descreve que existe um museu Cava, de Gran Cava e seu arsenal de armas no condado, chamado de Casa Maffron. Fala ainda das armas dos Trolls, que estavam se organizando em tempos sombrios que se mostravam. Apesar de pacíficos, os hobbits não eram pacifistas, e pegavam em armas se necessário. Gostaria muito das expressões hobbitescas que podem ser usadas na vida real ou em conversas de fãs de Tolkien, como nos encontros presenciais das tocas, uma dúvida quando Gandalf afirma não ter ido consultar Saruman. Sobre um anel, isso foi contradito no filme de Peter Jackson. Muito grande comentário, peraí. Além disso, gostei e anotei muito das frases do mago. Não era Gollum, Frodo, e sim o próprio anel que decidia as coisas. O anel o abandonou. Até a próxima. Toca PE. Diga oxente entre. Diga oxe, né? Oxente. Muito bem. O Anderson já saiu, mas como está gravado aqui, a gente pode ver depois a resposta no caso. Pegando aí uma junção com o comentário do Igor, são coisas, adaptações dos filmes, na palavra, a questão mais simples possível, pode dizer. Adaptações que o Peter Jackson quis fazer diferente. Entendeu? Tipo, a força que Frodo tem nos filmes, a gente vê uma diferença do Frodo que é nos livros, a gente percebe isso, entendeu? São detalhes, algumas coisas que quem lê o livro vai perceber a diferença. É isso que é bom, tanto quem gosta dos filmes, quem gosta dos livros, né? Quando lê o livro, realmente percebe que é algo bem mais
interessante, bem mais profundo, né? Agora, essa questão da dúvida do Anderson, quando fala sobre Gandalf ter ido atrás de Saruman, olha, eu vou dizer, é um dos erros dos filmes, que eu coloco entre os top 3 dos erros, entendeu? Cara, porque é o seguinte, o Gandalf em toda a sua sabedoria, você acha que ele não ia saber o que fazer ali? Você acha que ele precisava ter o conselho de Saruman sobre o Anel? Apesar de Saruman ser o líder da Ordem dos Istari, entendeu? Mas naquela situação ali, Gandalf saberia o que fazer. O cara tá lá em Condado, ter que, de repente, descer lá pra Isengard a conversar com Saruman, entendeu? Então, no filme, quem realmente mostra onde o anel está escondido é o próprio é o próprio Gandalf, entendeu? Apesar que Sauron já sabia, né? Toda aquela questão do Gollum e tal, isso tá no livro ainda, beleza. Só que você vê aquela parte que ele fala, então está ele no condado, ele usa até aquela questão das ervas que o Gandalf fumava e por aí vai, você entendeu? Então assim, né? ah, no livro a gente vai ver que não foi bem assim, sem dar spoilers, entendeu? Envolve até um mago Radagast nessa questão aí. E quando a gente chegar lá, a gente vai poder voltar a essa pergunta e melhorar muito mais a resposta ainda. Mas eu posso dizer, Gandalf em sua sabedoria jamais precisaria até Saruman para ter alguma coisa, uma noção do que fazer a respeito de ter encontrado um anel. Com certeza. Muito interessante esse pensamento, essa resposta do Evandro, e já está registrado aqui para caso esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. O Anderson, ele voltar, né? Que ele vê a gravação, né? Que a gente vai deixar disponível lá no canal do YouTube, ele consiga ver essa resposta, né? Só para ele lembrar. Tenho duas observações. A Laís não continuou falando. O que são as observações? Ela está aqui ainda? Está aqui ainda. Foi uma pedra que foi jogada com destroços de Barad-dûr, sim, tirando os grandes anéis, outros foram forjados. Assim, tem razão, lembrei o Rio Ano e verdadeiro ok. Interessante pensar que Sméagol não tinha resistência à obtesca como os outros, sua queda foi na hora. Realmente, isso é uma coisa interessante, né? Ele já foi corrompido naquele momento, né? Sméagol já era uma pessoa que tinha caráter duvidoso. Bilbo teve misericórdia da caverna. Frodo até fala com Gandalf que ele deveria ter matado Sméagol, porque Gandalf não concorda com a colocação de Frodo afirmando que Bilbo teve misericórdia. E realmente isso é tratado no livro. Museu de Grancavo, uma teoria diz que por Gollum tinha algum tipo de problema psicológico, principalmente como Peter Jackson retratou. Pode ser. O anel tem vontade própria, tá mudo pra geral. Cadê o áudio? Agora voltou. Estão transmitindo para um mundo invisível. Desculpa, eu tô falando ainda? Eu tô falando aqui ou a galera tá escutando? Cadê o áudio? Pessoal, alguém me dá uma resposta aí se o áudio tá saindo, pelo amor de Deus. Eu acho que foi no momento que eu falei. Tá. Poxa, Eu acho que eles não ouviram o meu comentário. meu Deus do céu. Quer refazer o comentário ou Eu posso dar ainda uma. pode? é, Dá uma refazida no comentário. Melhor. Eu só disse o seguinte, pessoal. Um dos erros que eu considero grotescos, né, na minha opinião pessoal, tem grandes defensores dos filmes aqui, como da série, no caso, por aí vai. Às vezes, uma pequena crítica já leva pro lado pessoal. Não é isso. Se eu falo que é grotesco, é uma opinião minha, e eu não desvalorizo o trabalho do Peter Jackson, que graças a ele, muitos e muitos fãs chegaram pro Tolkien, né, nos livros de Tolkien. Inclusive eu. E, acredito que a grande maioria daqui também. Mas o livro tem alguns erros, entendeu? O livro não, os filmes, na verdade, têm alguns erros. E um desses erros é que a necessidade que Gandalf teve de ir atrás de Sauron para procurar conselhos, entendeu? O que fazer a respeito do anel. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver aqui. Dá para ouvir? Eu tô Então, escutando, eu tô escutando. Então, assim, Gandalf, cara, em toda sua sabedoria, não precisava ir a Sauron. Ok? Que ele tinha uma certa ali, hierarquia, questão de obediência e confiar na sabedoria de Saruman, né? E também por Saruman dos Maiar ser o líder da Ordem dos Istari. Mas mesmo assim, cara, acho que o Peter Jackson o primeiro lugar a questão do Saruman em vista dos outros magos, né? Então, assim,
Eu não posso falar o que aconteceu, porque Evandro, estão falando que tá sem áudio de novo. O que são. aconteceu? Rapaz, Pois é, cara. eu consigo te ouvir completamente. Não sei o que tá acontecendo com o pessoal. Boa parte consegue me ouvir, cara, mas alguns não. Ó, ficou sem áudio, pelo menos aqui. Eu ouço o Wallace, mas não o Evandro. Ué, tá mudo de novo? Tô ouvindo também. Cara, que doideira. Enfim, Evandro saiu. Ô, Laís, você quer falar alguma coisa? Enquanto o Evandro vai resolver a questão do. Nossa, que gritaria, hein? Essas crianças saindo da escola é fogo, cara. Pode falar, Laís. Esses adolescentes, ó. É claro, estão me escutando? Opa, tudo bem? Estão me Pode escutando? falar. Sim, em alto e bom som. Era sobre. São duas questões. Quando o. Primeiro, que é um trechozinho da página 98, pelo menos na edição da Percolas. Porque, assim, nos filmes, como o Evan falou que a maioria do pessoal chegou, né? Você não tem essa noção de que outros anéis, a não ser os anéis de poder, eles foram forjados, né? Não, você não tem essa percepção de outros objetos mágicos sendo ali utilizados. Você não tem notícia, né? Aí, na página 98, o Gandalf diz assim: em Eregion, muito tempo atrás, foram feitos muitos anéis élficos, anéis mágicos, como você o chama. E é claro que eram de vários tipos, alguns mais potentes e outros menos. Os anéis menores era apenas a ensaio do ofício antes que estivesse maduro. E para os artífices élficos, eles eram meros deles. E ainda assim, em minha opinião, arriscado para os mortais. Mas os grandes anéis, os anéis de poder, esses foram perigosos. Aí você fica me perguntando por que que o Bilbo, aliás, o Gandalf não escolheu logo a cara do anel do Bilbo? Porque você não pega o anel e sai ficando invisível assim, né? Então, Gandalf, nos filmes, dá a entender que ele já saberia dos destinos dos anéis, né? Então fica essa percepção assim meio estranha. E outra, que eu queria falar do Narya, que é o anel de fogo que o Gandalf usa na terceira obra, né? Primeiro era do Gil-galad, aí depois passa pro Kida, e depois o Kida deu pro Gandalf. Aí, assim, no Hobbit, o Sauron ele já sabe que o Gandalf usa um dos anéis dos elfos, né? É spoiler. Ele já sabe que é o dos anéis dos elfos. Oi, minha gente, é spoiler. Deixa eu parar aqui. Não dá spoiler, não, pelo amor de Deus. Vamos deixar isso para um outro momento, né? Oxi, o Mas Watch já é antes do. Não é mais Oxi. escrito, já é antes. Não, mas é antes. Mas é antes. É dos três anéis dos elfos. Mas Pelo menos, se a gente segura na leitura, pelo menos daqui em diante, na questão cronológica do começo ali do condado, Frodo, Sam e até Valfenda em diante. não, por isso eu não vou falar, não. Vou deixar no ar, então. Quando chegar. E agora, vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Em alto e bom som. Espero que os outros. Fala aí, Wallace, pergunta se estão todos me ouvindo. Pessoal, vocês estão escutando? Por favor, sim, sim, sim. Pois bem, é isso aí, pronto. Amém, graças aos Wallace. É o Amém. seguinte, pessoal, eu vou resumir outra vez aqui esse comentário que o Wallace deve estar já enjoado disso. Não, eu jamais. Pode falar o dia todo, se precisar. É o seguinte, cara. Eu tenho uma opinião sobre os filmes. Eu amo demais os filmes dos Seus Anéis. Mas mesmo assim, a gente não pode deixar de observar os erros ali, entendeu? Em questão dos livros, ok? Um erro grotesco, para mim, um erro grotesco que acontece nos filmes é aquela parte do Gandalf ir atrás de Saruman, pedir conselhos a respeito do Anel. Aquela parte que o Gandalf pede pro Rei Bruxo de Angmar, que também é um erro grotesco. Certo? Nessa parte do Rei Bruxo de Angmar a gente vai ter que falar muito mais na frente, agora não, né? Mas nessa parte do Saruman, do Gandalf, cara, ter ido pra Isengard procurar Saruman, cara, é o seguinte, a minha opinião, pessoal, é que Gandalf, sábio como ele é, jamais precisaria ir até Isengard procurar conselho de Saruman, até porque ele já desconfiava de Saruman, certo? Saruman já apresentava desde
as reuniões do Conselho Branco, umas certas tendências, entendeu? Que Gandalf já observava isso aí. Vocês estão entendendo? Então, assim, o cara sai lá do condado, vou lá para Isengard procurar um chefe da minha ordem, Saruman, apesar que realmente ele era o chefe da ordem, ele era respeitado, tinha autoridade diante da ordem dos Istari, das raças também, certo? Mas a gente sabe que no livro é diferente. Eu não vou falar aqui, a gente vai chegar a isso nos próximos capítulos, e tá perto para isso aí. Eu acho que já é semana que vem, se eu não me engano, né? Que o senhor Dioniso vai falar. Mas, assim, é um dos elos grotescos, cara. Gandalf, em toda a sua sabedoria, toda a sua vivência ali, ele já saberia o que fazer, sabia o que fazer ali diante daquela situação. E o que a gente vê no livro, né? O que acontece é que ele fica preso em Isengard é por outra situação, por outra ocasião, e Sauron fica sabendo que o Anel está no condado por outra situação também, que a gente vai discutir isso aí. É só isso que eu digo, pessoal. Respeito que Gandalf era independente naquele momento ali de conselhos na situação. Ele saberia o que fazer ali, certo? Um dos erros grotescos, que eu assisti o filme primeiro, né? Depois li os livros e percebi isso na hora. Só isso mesmo. E tem umas pessoas que querem falar o ápice. Perfeito. Então, só para deixar registrado aqui pro Cadu não, pro Anderson da Toca Pernambuco, em 1h25, coloca aí mais ou menos, foi o momento que você falou. O recado para ele, vou colocar até aqui escrito, 1h25.00. Só para deixar marcado para ele ver a resposta do seu comentário nas gravações, né? Obrigado. Deixa eu só pegar aqui. Vamos, quem tá na ordem é a Valéria ou o Cadu? Acho que é a Valéria, né? É a Valéria. A Valéria tá Cadu na parece- frente. O Cadu tirou. Peraí. Oxi. Manda o convite. Manda o convite. Eu, hein? Foi. Já Agora você mandei. pode aceitar. Agora foi. Valéria, pode falar. Oi, de novo. Duas coisas. A primeira é uma pergunta. Da família de Fëanor só ficou Celebrimbo? Não ficou mais ninguém? Além do mago que está sumido, ninguém tem notícias? E o outro ponto é sobre o Exildo, porque eu acho que o Exildo é muito injustiçado nos filmes. Ele tá como uma figura de mal que só fez o mal, que só fez o errado, mas ele foi corrompido, por isso caiu. É só isso mesmo. Então, Evandro, eu acredito que da família de Fëanor, né, no caso do ramo de Fëanor, Celebrimbor é o último da sua linhagem, no caso. Na Terra-média, né? Em Aman deve existir outros, mas na Terra-média, se a gente não for colocar aquela teoria, né, de que Maglor ainda percorre pelas costas da Terra-média, pelas costas da Tem Terra-média, se essa questão do lamentando. mago também. Né? Tem essa questão. Eu acredito que ele vive. Várias teorias rolaram aí no grupo aí. Eu acredito que ele está em alguma taverna tocando na Terra-média. Essa é a minha opinião. Provavelmente, ele deve ser um Mas, elfo velho. diante de toda a situação que aconteceu, cara, é muito mais complexa, muito mais triste que isso daí. Mas elfo de grande destaque, a gente pode perceber o Celebrimbor, né? Tem outro elfo que a gente rola uma discussão aí, entendeu? Inclusive de edições separadas da Apicoles e Martins Fontes, que o Gil-galad também. Se a gente for pegar esse ponto aí, o Gil-galad ele não é da linhagem do Fëanor, mas tem essa questão. Ele é da linhagem de os últimos ali, da primeira era, que tem uma descendência dos grandes elfos da primeira era, com Fëanor, Fingolfin, Finarfin. Então, assim, foi muita discussão no Silmarillion passado, entendeu? Então a gente percebe e aí, pra onde a gente vai? Eu prefiro acreditar que Gil-galad era da família de Fingolfin, entendeu? Mas em edições já corrigidas, já diz que é da família, que é da parte da Casa Dourada de Finarfin. Já é outra questão, né? Então, assim, eu entendi o que ela quis dizer sobre Fëanor, sobre o que resta de descendência mesmo, assim, da terceira era. Exatamente. Muito bem pontuado. Gostei do comentário. Cadu, você é o próximo. Pode falar. Vamos adiantar aqui, porque ainda tem que terminar esse capítulo. A gente já está se alongando demais, né? Exatamente. Falta só 10 minutos pra gente. Só para a gente acabar. Vou ter que passar correndo aqui nos próximos aqui, mas vamos lá. Cadu? Tô falando em o Aldo. Enfim, só respondendo um pouco da Valéria aí, tem a questão do minguar, né? Eu acho que o Maglor,
um viveu, um outro deve ter morrido, né? E, tipo, queria ressaltar uma coisa que a Laís falou, de fato, muito interessante, porque pra quem, tipo, assiste os filmes, fica perguntando, poxa, então o Gandalf também, ele poderia, de fato, resolver essa questão. Ela sabia que se existia um anel de poder ali, né? Mas não, de fato, Erego é citado e outros anéis foram forjados. Justamente nessa questão do linguar dos elfos, que vai ser explicada mais pra frente, isso aí, que eles tipo, estão indo embora, eles têm que sair da Terra-média, né? Para não ter a sua vida. E uma coisa do Evandro também, respondendo, mesmo que Saruman não fosse dar sinais de aquela prepotência, aquele orgulho e a ganância pelo poder, mesmo assim, seria outro erro ainda o Gandalf ir até ele, porque ele ia envolver mais uma pessoa com o anel. Ou seja, ele poderia, sem querer, tipo, corromper o próprio Saruman. Se o Gandalf mesmo, ele fala para Frodo que não quer o anel para não cair em tentação, então que diabos ele vai a falar para justamente o chefe da sua ordem, que é muito mais poderoso, para também resolver uma coisa que pode também cair em tentação? Exatamente. É um outro erro grotesco, né? Tem outros erros, não só isso. Para mim, eu acho que o erro do Balrog, mas é pra frente, mil vezes pior do que isso. Na verdade, são vários erros, né? Gorog de asas, assim, são questões, assim, se for das asas Não, não era essa questão do Balrog de Asas, não. Isso é, tipo, o Gandalf saber que existe o Balrog. Isso aí é um erro. É uma coisa idiota. Depois a gente vai comentar aí. É. Tipo, porque o Gandalf foi pra Moria sabendo que um bicho lá, né? Cara, Enfim, pois é, realmente ele tá certo, questão, e a gente vê ali no filme aquela questão de extrema urgência também de resolver aquele problema, né? Que foi bom no caso, né? O cara fosse esperar 17 anos no filme pra até sair do condado e tal, né? já tira o O... senso de Só pra urgência. fechar aqui, dois últimos pontos. Eu acho que o pessoal deve ter estranhado, né? Que eu falei até no chat, que é Ocidente. O pessoal fala, deve ser Ocidente. Na verdade, é Ocidente mesmo. É esse termo, porque se refere aos homens de Númenor, que é lá do extremo oeste. Então, como a gente tá justamente no oeste da Terra-média, no Ocidente, então eles, digamos que são diferentes dos homens da Terra-média, né? Obviamente, eles eram de uma ilha, né, que foram dados lá pelos Valar, que é descendente dos Jedi. E seus descendentes, né, ficaram conhecidos como os Dúnedain aí, que a gente vai conhecer novamente. E os Campos de Elís, né, que foi uma tragédia terrível Essa tragédia já até que citei. aconteceu do Isildur, que era outra coisa que eu tinha falado, que um anel, como o Gandalf cita, ele tem vontade própria. Ele, tipo, ele foi quem abandonou o Gollum, ele estava sempre manipulando ali, ele sempre manipula as pessoas. Então, ele justamente foi quem matou o Isildur, pois o Isildur, ele quase escapou ali, né? Mas o anel traiu ele. Compreendi. É basicamente isso, né? Então, podemos dar sequência para a gente Em finalizar. sequência, a gente começou 6h10, tem que tornar em mais de 15 minutos até 8h10 aí, pessoal. Passou de 8 e 2 horas, 10 já estourando o máximo para já. acabar. E tem uns Realmente, comentários. Só tem comentário, Wallace, interessante, que a gente não pode deixar passar, mas tenta ler o comentário do Wallace, tá bom? Do Wallace não, do Maicon. Que inclusive é um dos monitores, pessoal, que vai pegar uns capítulos interessantes aí. Eu vou ler o comentário dele, mas deixa eu só terminar essa parte. Agora a gente vai falar basicamente da caçada de Gollum, né? Slide errado. Enfim. Então já terminamos aqui. Bilbo toma o anel de Gollum. Aqui no caso, Gandalf relata, né, a caçada de Gollum, porque como vocês sabem, né, nesse momento em que Gandalf está, basicamente esses 17 anos que ele ficou fora, nos outros 9 anos ele basicamente começou uma busca incessante por Gollum, que tinha deixado os túneis profundos das Montanhas Sombrias, as cavernas de Montanhas Sombrias, 2 anos mais ou menos depois de quando Bilbo tinha saído de lá, né? Em busca do anel, porque ele estava sedento, ele precisava daquele artefato, era uma coisa que o anel já tinha consumido por muito tempo, então ele já era dependente daquele objeto, né?
e ficou perambulando ali pelas encostas das Montanhas Sombrias, nas encostas orientais das Montanhas Sombrias, e chegou até a invadir ali partes da Floresta das Trevas, né? Tanto que conta no filme e tal que ele, no livro, fala que ele tinha vários nomes, né? De fantasma que bebe sangue, sabe, coisas assim muito complicadas. Só que numa dessas, né? E até o livro coloca isso muito bem claro, que parece que todas as coisas que são ruins são atraídas para Mordor por algum poder, alguma influência que o Senhor do Escuro tem sobre essas mentes mais com pensamentos mais voltados ao mal ou afetadas pelo mal, né? Tanto que Gollum acaba por ser capturado e torturado por Sauron, né? Até revelar a localização do anel, em que ele fala que é Condado, aquela cena que vocês viram no filme lá, Condado, Bolseiro e etc. E com isso ele dispensa Gollum, que ficou perambulando ali pela região novamente do rio Anduin, até ser capturado, obviamente com a ajuda dos elfos da floresta também, por Aragorn, né? Que foi capturado, foi preso, e depois de interrogar, de buscar informações de Gollum, Gandalf concluiu que ele havia sido capturado e torturado, e Sauron já sabia a localização, ou pelo menos já tinha noção de onde o anel estava. Sabendo nesse momento que Sauron não tinha conhecimento do condado, nem conhecimento sobre hobbits, né? Até achei interessante que tinha pontuado isso, que ele não tinha conhecimento, né? Só que a partir de agora ele tem. Agora ele sabe onde o anel está e já mandou seus servos para caçar quem estiver possuindo o anel naquela região, né? Eu achei até interessante isso e dou uma recomendação aqui de um filme, um fã-filme, na verdade, né? Que é The Hunt of Gollum, The Hunt for Gollum, né? É um fã-filme, por favor, se quem assistir, não critiquem falando sobre questão de efeito prático, de maquiagem, etc., porque é um fã-filme, um orçamento, naquela época de 2009 era coisa de US$ 5.000, sabe? Um orçamento pífio comparado para você fazer um filme, mas eu achei que na proposta que ele queria basicamente entregar, né, que era fazer esse relato da caçada de Gollum, ele foi muito específico. O filme tem 34 minutos de duração, cara, é muito curtinho e já é bem objetivo. Mostra ali todo o relato e é isso. Vamos agora para o último slide para a gente finalizar. Conforme essa conversa que estava acontecendo ali, Frodo já sabe que o Senhor do Escuro sabe da sua localização, sabe quem está possuindo o anel. Ele começa o senso de urgência de querer levar esse anel para outros lugares, tanto para Bree como para Valfenda e etc. Só que tinha uma pessoa do lado de fora que não era convidada, né? Já estava lá há muito tempo, né? Que é o jardineiro Samwise Gamgee. Eu coloquei aqui só Sam Gamgee para ficar destacado. Filho do feitor, né? E espia a conversa de Frodo e Gandalf, né? E com isso, né, Gandalf foi lá, viu o temor de Sam de talvez ser punido, transformado em alguma coisa, e acabou o delegando a função de acompanhar Frodo nessa nova jornada, né? E com isso, Frodo e Sam se preparam para deixar o condado. E com isso finalizamos aqui a nossa leitura. Eu primeiramente quero agradecer a todos que estiveram aqui. Desculpe mesmo a todos por ter consumido tanto tempo. Não era esperado isso. Na verdade, eu esperava acabar essa reunião com 1h30. A gente se prolongou aqui por 30 minutos a mais. Já está quase dando quase 2 horas de reunião. Mas eu obrigado a todos, essas 23, mais os 3 daqui de cima, 26 pessoas aqui contando comigo, né? Chegou até 28 pessoas. 28, né? Mas é normal, as pessoas saem no meio do percurso, isso é completamente razoável. Então agradeço a todos de coração mesmo que participaram até aqui e um agradecimento especial aos coordenadores e também aos monitores do nosso clube de leitura, do nosso clube literário Parth Ardon, né? O nosso próximo encontro é dia 1º de julho, às 18 horas, né? Então, e já fazendo o jabá aí pro próximo, que, se não me falha a memória, o próximo é o Dionísio, né, que vai falar, né? O próximo é o senhor Dior, o segundo Dior vai falar. Isso, Deus, E estamos ansiosos, né, por esse dia. Vai demorar o meu dia chegar. O meu dia vai chegar. Eu até tava falando. Não, tá perto, a colina dos túmulos é logo ali. Exatamente, mas só que antes vamos ter uma breve não, vamos ter uma
aula dada pro senhor Valdemiro, eu acho que nesse dia a Valéria vai amar. Sobre o senhor Tom Bombadil. Vai ser maravilhoso esse dia. Eu posso discordar em algumas coisas, hein? O Valdemiro vai ter todo o palco para defender esse personagem. Entendeu? Meu É isso pai. que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Pessoal, é o seguinte, pessoal. Obrigado também a todos. Os comentários. Se você quiser ler mais alguns comentários aqui e tal, para Claro, fechar claro. mesmo, Vou fica à fechar. vontade. Dá tempo ainda, 10 minutos ainda. Mãos à obra, vamos lá. Opa, novamente errado. Peraí, vamos subir aqui. Peraí. Foi ótimo. A primeira vez que vejo você com o Zinacal. Gostei bastante. Muito obrigado, Nayara. Obrigado muito pelo comentário. Vamos lá, vamos subir, vamos subir. Eu comecei, acho que era 50, né? Então, aqui. A partir daqui. Tinha algum comentário aqui em cima que você falou que tinha que dar mais atenção. É Do Maicon, do Maicon. Pera, deixa eu ver. Obrigado, meu caro. foi às 7h44. 7h44, achei. É um comentário grande aqui, vamos lá. Deixa eu dar uma salivada aqui. Comentário meu sobre A Sombra do Passado. Há uma questão de expressão de profundidade que Tolkien queria passar em Senhor dos Anéis. Uma história de fundo, mas para tomar os dias antigos como atrativos, e não para serem realmente contados na trilogia. Tem uma carta de Tolkien que diz: acredito que a parte do atrativo de Senhor dos Anéis deve-se ao vislumbre de uma grande história ao fundo, um atrativo como aquele de ver ao longe uma ilha que não foi visitada ou de ver as torres de uma cidade distante brilhando em meio a uma névoa. Ir até lá e destruir a magia. Acredito que por isso em Senhor dos Anéis algumas histórias são contadas sem muito detalhe, porque estão na Terceira Era, né? E as histórias que ora ou outra são citadas são dos dias antigos. E é o pano de fundo, né, no caso. Para dar uma impressão muito mais importante para os dias atuais. Quando Sam conta certas histórias, dá para perceber que a intenção era essa, né? Muito interessante mesmo. Só um comentário aqui meu mesmo. Realmente, o Maicon, isso na verdade é uma coisa que é bem interessante em Tolkien, que ele coloca esses fragmentos, né, de coisas antigas que ocorreram e tal, como se fosse quase um jabá para você procurar algumas histórias para você ficar naquela, quem é essa pessoa, quem que é Ancalagon, quem que é isso, quem que é Gil-galad, quem, sabe, uma coisa assim para você meio que dar ficar naquela vontade, né, de querer conhecer cada vez mais a obra. E acho que é por isso que Tolkien faz sucesso há tanto tempo, né, no caso. E em breve vai fazer mais de 100 anos aí que o primeiro livro de Tolkien foi publicado e até hoje a base, a fanbase é bem, é, é bem significativo. Deixa eu continuar os comentários aqui. Deixa eu falar aqui, é um comentário de piada. Celebrimbo foi o último, ok. Magoro eterno dos botecos praianos de Copacabana. Enfim, tá de boa, tocando nas... Boa, boa. Maglo, todos os usuários do Anel foram injustiçados nos filmes, Valéria. As pessoas não entendem o que é uma vítima. Se a gente for falar dos erros dos filmes, não vamos mais parar. Melhor deixar para lá. A adaptação só serve para dar entrada aos livros. Não tem outra forma comparativa, devido a tantos problemas. Concordo plenamente. Que pesado o Gollum matar bebês para comer. Pesado mesmo. Tô que sempre deixa, ok. Não sei vocês, mas eu adoro a cena do Conselho Branco em Dol Guldur. Também acho. Olá, Alexandre, boa noite. Atrasado, mas presente. É importante que veja, Alexandre. Apareceu uma borboleta. The Hunt of Gollum é muito bom. Pela cara, o Cadu aqui já assistiu esse filme. Então ele já, além de minha pessoa, ele já recomenda esse filme que é muito bom. Do Senhor dos Anéis, o Hobbit eu desconsidero. Eu gosto muito só do primeiro. O Sam foi um dos primeiros personagens mostrados no livro. O professor de fato já tinha em mente em aprofundar ele. Que isso, é um prazer. Vocês mandam bem demais. Aqui comentários de agradecimento. Eu agradeço a todos pela paciência e por ficarem aqui na reunião. E, sinceramente, deixa eu ver aqui. Parabéns, pessoal. Foi enriquecedor demais. Mais uma vez aprendi muito. Elencila Lume Omentielvo. Ok. Qual foi o primeiro livro de Tolkien publicado? O primeiro livro publicado foi O Hobbit, Valéria.
Foi em 1938 ou 39, o Evandro, não me lembro agora. Se eu não me engano, foi em 37, se eu não me engano. Foi em 37. Se eu não me engano, pessoal, só um detalhe aí. Acho que é 37, 38, 39. É 37, que o, o nome criado aqui pelo Gabriel aqui falou 1937. Eu não vou conseguir pronunciar esse nome, cara. Depois você me manda um áudio falando como se pronuncia, porque é bem complicado. Mifrodin é bem. Tem essa questão, né, das línguas. Então é isso, pessoal. Já estamos 8h05 da noite. Midirim. Ah, mano, não dá. Depois você manda o áudio, melhor. Então, pessoal, agradeço muito a vocês e espero ver vocês aqui no dia 1º com a, o gerenciamento aqui, né? Quem estará ministrando será o Lucas Finway, que está ali, que é o nosso Dionísio, o deus do vinho, né? Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado, Valdemiro. Muito obrigado a todos. Só segure mais um pouco aí, pessoal. Antes de vocês irem, pessoal, antes do boa noite, despedida total, daqui 2 semanas vamos ler o capítulo até Cogumelos, Conspiração Desmascarada, que eu tô lendo nas X pontos aqui. Vai ser dia 1º de julho, certo? Como o Wallace já disse. Pessoal, é o seguinte, tem alguns nomes aqui que estão diferentes, então a gente não consegue reconhecer. Tipo, o Cal 199, eu acho que é Carlos o nome dele, né? Mas tem que vou dizer o nome dele lá no grupo ou aqui pra gente identificar quem é, pra anotarmos na Tem esse chamada, né? Floss também, que eu não sei também quem é. Tem o Bárbara Portela, que eu não lembro dela, mas é Tem bom Biel, falar. tem o Biel Lorde ali também, que eu não sei quem é esse tal de Biel Lorde. Não Esse aí conheço. Eu a não Jo- conheço esse cara. Eu conheço bem, mas eu... Tem a Jossa ali, que eu não... Acho que teve alguma dificuldade para entrar no início, mas consegui. Enfim, é basicamente isso. Compartilhar. Pra ver se eles respondem alguma coisa. Tá me ouvindo? Tem uma falha Sim, aqui. sim. Tô Pois ouvindo, é. tô ouvindo. Quem for compartilhar no Instagram, pessoal, por alguns requisitos que eu estou assumindo mais o César da página, nós somos dois que administramos a página, o que acontece? A gente tomou alguma decisão a respeito dos stories. A gente vai montar um story e vai marcar participaram aqui, mas vocês precisam colocar o endereço do Instagram de vocês lá no grupo, ok? Para eu pegar e compartilhar nos stories e tal. De amanhã para segunda-feira eu vou compartilhar essa reunião via post normal e talvez marque vocês também lá se vocês colocarem o endereço do Instagram de vocês lá no grupo pra eu pegar e vocês compartilham as histórias de vocês. E podem compartilhar e marcar a página. Obrigado. Questão vai ser- Deixa eu perguntar. A gente vai deixar só no mesmo, né? Só marcando todos vocês e vocês podem repostar quando a gente marcar. Portanto, que coloquem o endereço de vocês de Instagram lá no nosso grupo, tá certo? Então é isso. Pessoal, É isso aí, pessoal. Só isso mesmo. Uma boa noite para vocês e até a próxima reunião, que é a terceira nossa. E como diz o Valdemiro, né? Até o futuro. até o futuro. É isso Boa aí. frase. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite.